estamos de volta com Tudo a Ver. E já aqui no intervalo, já entrando no assunto que é o vício do século. É o vício do século. O nosso entrevistado já me questionava, quanto tempo você passa no seu smartphone? Quanto tempo em frente a uma tela? Então, eu digo que eu não tenho TV em casa, no entanto, eu passo um bom tempo na frente da tela. E o pior de tudo é que o meu celular me dá esse relatório e às vezes eu fico assustada. Ele me dá o relatório de passos, ele me dá o relatório de quantas horas eu fiquei em cada aplicativo e daí às vezes eu me assusto. E é sobre esse tema, sobre esse vício do século e sobre as razões de manter os filhos longe das telas, que hoje nós conversamos com o Ítalo Fogaça, que é um empreendedor estudioso autodidata de várias áreas do comportamento e do desenvolvimento humano e autoconhecimento, além de programação neurolinguística e relações interpessoais. Olha só, ele começou a vida de empreendedorismo dele vendendo picolés aos 7 anos de idade, aos 10 engraxava sapatos, aos 13 trabalhou como servente de pedreiro e aos 16 como camelô vendendo artesanato na praia. Depois disso, empreendeu em diversas áreas, dentre elas gráfica, construção civil e construção sustentável. E hoje ele se dedica à realização dos seus sonhos, como escrever livros. E, na semana passada, lançou o seu segundo livro, que é o 10 Razões para Manter Seu Filho Longe das Telas. Muito boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde, ouvinte da Rádio Eldorado. E quem complementa a nossa conversa hoje também é autora do livro Frequências Naturais e Artificiais, Tecnologia 5G, Riscos da Alta Frequência para a Saúde e o Meio Ambiente, é a autora Marileia Giassi Zanetti. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde a todos os ouvintes. Vejo que você tem um trabalho aí, não sei se posso dizer um trabalho em conjunto, mas uma parceria com o Ítalo. E eu disse, olha, Ítalo, seria legal a gente agregar mais pessoas nessa conversa, porque é uma conversa que dá para se aprofundar muito, né, Ítalo? Sim. E daí, por que exatamente a escolha da Marileia para acompanhá-lo? Porque... Além de ser autora do livro, claro, né? Sim, porque nós acabamos nos conhecendo o ano passado, quando participamos do segundo encontro brasileiro de proteção eletromagnética, onde eu fui convidado por conta do meu primeiro livro, O Vício do Século. E até então eu não conhecia a Marileia. A partir dali a gente passou a se conhecer, passamos a trocar aí informações a respeito do nosso trabalho. E desse contato inicial, o meu segundo projeto, que é o 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas, concomitou com o livro da Marileia e a gente se organizou para fazer o lançamento conjunto. Então, semana passada fizemos o lançamento lá na loja do Giassi da Santa Bárbara. Ficamos muito satisfeitos com o resultado, porque é uma época de natalina, tivemos lá um número bacana de presentes, de convidados, e eu vejo que os nossos temas eles acabam andando juntos, né? Apesar de serem temáticas um pouco diferentes. A Marileia fala mais da questão das frequências, né? Do 5G e da radiação. Vai por essa linha, bastante relevante, bastante científico o trabalho dela, e o meu vai mais na questão emocional, psicológica, a somatização aí que toda essa exposição às telas está gerando nas pessoas como um todo. Então acredito que os dois trabalhos caminham juntos e eu achei muito pertinente, estendi o convite que você me passou para ela felizmente pôde estar presente e acredito que vai ser bem positivo aqui para a nossa conversa. Marileia, então, eu gostaria de começar pelo seu tema, que é o tema central do seu livro, né? Frequências Naturais e Artificiais. Porque, para a gente entender um pouquinho, já que a gente vai entrar nesse grande universo, quais são as frequências naturais, as artificiais e o 5G, que é a nova frequência da internet, né? Que é o assunto do momento, né? As prefeituras, as câmaras estão trabalhando em legislação para a implantação do 5G, é o futuro aí, né? Da internet mais próximo da gente. E então, do que exatamente a gente está falando? Eu tenho que contar um pouquinho da minha história do passado, né? Claro, por favor. Então, eu pertencia a um grupo de pessoas, de estudiosos, com um professor da Unesp, professor doutor em Biofísica Médica, que esse grupo ele implantou aquela primeira lei municipal em Sara e Criciúma, quanto aos cuidados das legislações sobre a cuidar da saúde humana, né?
Então, como era um grupo de estudo, e a gente ficou durante longos e longos anos estudando. Porque a gente tem que deixar bem claro que esse grupo nunca foi contra a tecnologia, porque ela é indispensável e é necessária. Agora, como também ela tem riscos para a saúde e o meio ambiente, então sempre se tentava propor cuidados com a saúde. E sempre com modelos europeus, sempre, absolutamente. Nada, sabe? Nunca ficava na utopia. Vocês não querem isso e como vai ficar a tecnologia? A verdade, existe uma meia mentira do pessoal da indústria ali que, se baixar a potência não vai ter sinal. Não, se na Europa aqueles modelos funcionam, aqui no Brasil tranquilamente pode acontecer. Ao longo do tempo, eu também estudei um pouquinho mais, também fiz mestrado, e o tema também, a pesquisa foi sobre poluição eletromagnética, e depois eu acabei escrevendo outro livrinho sobre saúde e meio ambiente, também focado na tecnologia. E agora veio o outro livro, então, que tem a primeira parte, que são as frequências naturais, como elas se beneficiam, quais são as frequências naturais? As frequências do Sol, né? Porque nós estamos inseridos em um universo de frequência. Tudo no universo acontece por meio de frequências. E então eu tenho a frequência natural, que é a primeira, está dentro do espectro eletromagnético, e tem as frequências altas e baixas. Tem aquelas que auxiliam e aquelas que prejudicam. Tem aquelas que são baixas e tem aquelas ultra altas, que vai do raio-x, raio gama, que são super perigosas. E nós estamos no meio ali, para a nossa sobrevivência, a gente está numa faixa de frequência de luz saudável, que é visível, enquanto que os outros extremos das outras frequências é não visível, né? Certo. E um dos temas, então, do livro é colocar o que é frequência, o que é radiação, o que é som, o que é vibração, porque o objetivo também do livro é um manual mais direcionado para a área educacional, para entender o que são esses conceitos, né? E como eles me beneficiam, né? Tipo, o raio solar. É uma frequência solar. Eu falei em raio solar, frequência solar, ela está me auxiliando. Um ser humano não consegue sobreviver sem a frequência solar. Perfeito. Assim como eu tenho a frequência sonora. Então, que tipos de frequências sonoras me beneficiam ou podem me prejudicar? Então, a linha do trabalho é mais ou menos essa. Então, todas aquelas que me beneficiam e aquelas que não me beneficiam. Então, é orientativo, o que mais pode me auxiliar e que cuidados eu posso ter com outras frequências que podem me prejudicar. Perfeito. Entrando agora na questão do 5G, que já que nós falamos que é esse novo boom da internet, que promete trazer mais velocidade, enfim, vai afetar o nosso dia a dia e a forma como a gente se relaciona com a internet das coisas, né? E daí aqui no subtítulo do seu livro diz o seguinte: tecnologia 5G, risco da alta frequência para a saúde e o meio ambiente. Esse tipo de tecnologia representa, assim, um risco para a nossa saúde? Sim. Como eu falei, eu participo de grupos, né, de estudo praticamente 20 anos, e a gente não pode pesquisar novos cientistas do planeta inteiro, né? E todos falam a mesma coisa, que essa tecnologia de 5G é uma tecnologia não testada. Ela não é testada, ela não é segura. A indústria não comprovou que essa tecnologia seja segura para o ser humano. Então, vários cientistas estão alertando quanto ao cuidado. Então, ela é bem-vinda, sim, mas, de novo, com cuidados. Porque o que fica mais claro, assim, para os cientistas que fazem um alerta é que a tecnologia 5G, ela é uma frequência muito elevadíssima. E o nosso sistema biológico não vai suportar isso. Então, Não, calma. Oh, meu Deus, olha. Esse programa já entrou impactando hoje, porque o que a gente tem sendo comunicado em massa, nas mídias, na imprensa, é o fator positivo que vai trazer justamente por trazer essa velocidade, transmissão de dados, qualidade e tudo mais na questão da internet. Só que daí você traz uma outra questão. Sim, funciona, é bom para a internet, para os aparelhos, porém para a saúde humana é uma completa incógnita e que pode causar malefícios. E quando a gente está falando de malefícios ou danos à saúde, do que exatamente a gente está falando? É de mutação? Vou fazer uma pergunta bem leiga, bem ignorante, porque eu me coloco sempre no lugar do ouvinte. É mutação? É um câncer? O que acontece? Em termos de radiação, mesmo com frequência mais baixa, desde a da era da 3G e 4G,
nossos cientistas eles já falavam que todos podem provocar desde sintomas leves até sintomas gravíssimos, até o câncer, né? Então, depende de como tu está inserida nesse meio, de que quanto tempo tu está exposta a esse tipo de radiação. Tudo depende de tempo. Então, assim, o tempo pode ser nosso amigo ou nosso inimigo. E quanto menos tempo estiver exposto a uma radiação, melhor. Quanto mais tempo, pior. É o famoso a diferença do remédio e o veneno é a dose. A dose. Mas, é a dose. então, assim, a história de ficar o dia inteiro, que agora a gente circula com isso aqui no celular, no bolso ou na mão o tempo todo. E pior, dorme com ele embaixo do travesseiro. Isso é danoso? Extremamente danoso. Totalmente. Extremamente danoso. Não é falácia. Não é coisa da sua avó, da sua mãe dizendo, não pode. É realmente Não. danoso. Mesmo que esteja no modo avião. Sim, daí tem essas orientações, né? Por isso que o livro tem os cuidados. A tecnologia está aí, ela é bem-vinda, traz milhões de benefícios, mas traz os prejuízos. Agora, de que forma eu posso me proteger com essa tecnologia? De modo geral, de que forma? De modo geral. Então, deixar no modo avião é um novo formato, sempre afastar do seu corpo é um outro formato. Usar viva voz, usar fone de ouvido, tudo está te auxiliando a prejudicar menos. Então, tudo que puder ser evitado, tu evita. Então, é uma tecnologia que tu controla. Então, enquanto tu controla, é ótimo. Agora, quando tu não tem controle, infelizmente, tu vai sofrer danos. E a questão também é assim, a tal história das pessoas alérgicas ao glúten ou à lactose. Uhum. Depende da sensibilidade de cada um. Tem pessoas extremamente fortes, digamos, que talvez nunca na vida vá sofrer absolutamente dano nenhum. Mas as pessoas sensíveis à eletricidade, elas vão sofrer muitos danos. Então, desde um zumbido no ouvido, uma sensação de efervescência no corpo, tontura, insônia, e daí começa o estresse, começa a depressão, e vai indo. E assim, quando começa a ter algum problema, tu tem que começar a investigar. Daí tu vai investigando, só que, infelizmente, ela pode sim chegar até o câncer, ela pode te matar, depende da sensibilidade. Então, hoje também temos estudos dos hipersensíveis à eletricidade, né? Então, principalmente esse grupo de pessoas que tem essa sensibilidade. Então, digamos que são como pessoas alérgicas à eletricidade, ou são intolerantes à lactose ou intolerantes ao glúten, é alguma coisa semelhante. Porque a gente sabe, acho que conhece algum caso de pessoas que têm essas intolerâncias a determinados alimentos, que sofrem uma reação alérgica no corpo inteiro, né? Que é imediato, né? E na questão dessa radiação, também é alguma coisa semelhante. Pena, eu digo, é lamentável, que é um processo lento. Ela não então, até tu descobrir, isso leva 10 anos, leva mais A gente já tem pesquisas aí que apontam alguma relação entre essas frequências artificiais com o aumento do número de câncer? Sim, nós já temos muitas pesquisas a nível mundial, é imensa, é gigantesca, inclusive no livro. Eu fiz questão de colocar um número gigante aqui de referências bibliográficas, porque, infelizmente, sempre que a gente entra em algum debate, não tem nada comprovado cientificamente, os estudos são poucos. Não, são gigantescos o número de estudos a esse respeito. Mas não é informado, é omitido, não é levado ao conhecimento. E assim, pelo fato de realmente essa tecnologia te trazer tanto benefício, tanta facilidade da comunicação, as pessoas realmente elas querem que isso não seja verdadeiro, né? Mas é o que o nosso grupo coloca também, né? Se tu usar com moderação, tudo que tu usar com moderação, com cuidado, tu pode usar tranquilamente a tecnologia. Mas vamos lá. Estou aqui imaginando o meio ambiente que a gente vive. Eu tenho o celular, mas ainda que eu esteja sem o meu celular no bolso, na mão ou perto de mim, não vou nem considerar rádio, né? Porque aqui na rádio é a casa da frequência, né? Vamos considerar na sala de casa. Eu tenho o meu roteador, é uma frequência que ele está emanando e que está passando por mim. Estou correta? Sim. Tem o meu roteador, que é conectado à TV, e a TV que é conectada por Bluetooth a um outro aparelho. Tudo isso são frequências que estão no seu meio, no meio ambiente. No meio, e que podem, então... E todos eles realmente vão provocar algum dano em algum momento. Ai, gente... Algum dano em algum momento. E vai tudo depender da tua sensibilidade. Então, por isso que, assim, a gente dá muita orientação, principalmente a história do aterrar o corpo. Então, é uma necessidade que tu ande descalço, pelo menos uns 15 minutos por dia.
Porque Olha assim, que ó, tu tem excesso de eletricidade. Isso é excesso que está no teu meio. Então, tu tem que descarregar isso. E vai caminhar na grama, vai caminhar na terra, vai tomar banho de cachoeira. São essas coisas que ajudam. Mesmo se não puder fazer isso, a hora que for tomar um banho no chuveiro, pegue bastante sal, derrame sal no teu corpo, vai dar uma desbloqueada ali, vai tirar um pouquinho da carga elétrica do teu organismo. Muito bem, a Marileia Giassi Zanetti respondendo uma dúvida que eu tive ontem, sabe? Hoje eu vou dormir cedo? E eu fiquei vagando pensando, será que eu tenho que ir no parque e ficar descalço? Isso é uma coisa só que a minha avó dizia, que tem que ir lá descarregar? Respondeu, saudável. Agora é bom que vem o verão, o pessoal vai pra praia, bota o pezinho na areia, toma um banho de mar. Mas daqui a pouco a gente volta com previsão do tempo, né, o Campolino, mas a gente já retoma essa conversa sobre frequência, sobre os dispositivos eletrônicos, sobre o grande vício, né, Ítalo? E daí a gente vai se aprofundar até as 4 horas nessa enseada e todos nós vamos ter que fazer um pouquinho de meia-culpa, eu imagino. Estou recebendo o Ítalo Fogaça, autor de 2 livros, O Vício do Século e o 10 Razões para Manter Seu Filho Longe da Tela, e também a Marileia Giassi, autora de alguns livros, entre eles o último, né, lançado recentemente, Frequências Naturais e Artificiais, Tecnologia 5G, Risco da Alta Frequência para a Saúde e o Meio Ambiente. Agora, então, eu entro na minha conversa agora com o Ítalo. Nós já estávamos conversando muito aqui, né, nos bastidores, eu fazendo o meia-culpa, eu estava dizendo para o Ítalo que eu, assumidamente, sou uma viciada em redes sociais e telas, assumidamente. E daí o Ítalo me trouxe um número, né? Não é só você, né, Rúbia? A gente já começa por esse número, né? A enormidade de gente que é viciada, ainda que não se enxergue como viciada, né, Ítalo? Sim, Rúbia. Eu diria que todos estamos em algum nível viciados e dependentes da tecnologia. Alguns mais, outros menos. E é interessante, pegando esse gancho, Rúbia, que o meu primeiro livro, O Vício do Século, ele é composto por 38 capítulos, que eu abordo aí diferentes temáticas dentro desse mesmo tema do uso viciante em tecnologia. E o primeiro capítulo, a maior fábrica de viciados já criada pela humanidade. Então eu faço um paralelo que no século passado, até então a coisa mais viciante criada pela humanidade era o cigarro, o tabaco. E hoje o smartphone com certeza já superou de longe o cigarro como a coisa mais viciante. Nós temos hoje muito mais pessoas dependentes da tecnologia do que viciadas em nicotina no mundo. Isso eu posso te afirmar. E por que é um vício? Vamos explicar, como eu te digo, pro afegão médio, né? A pessoa de casa. Por que vicia tanto? Por que é tão bom? Porque imagina você que as empresas hoje, algumas das empresas mais poderosas do mundo, elas não fabricam um palito de dente sequer. Vamos falar aí do Instagram, da empresa Meta. Meta, que é proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp. Exato. E entrando também aí na questão do YouTube, enfim, de todos esses apps. Então, essas empresas, elas são extremamente poderosas, são empresas muito, muito ricas e não produzem absolutamente nada. Eu pergunto para você e para o ouvinte, qual o produto dessas empresas? Eu posso falar? Pode. Os dados que nós fornecemos para eles. Sim, também, mas em última análise, o produto dessas empresas é a minha e a tua atenção. O objetivo deles é apenas sequestrar a nossa atenção pelo maior tempo possível. Com isso, eles veiculam propaganda monetizada e monetizam suas empresas. Então, o Facebook, embora seja hoje o grupo Meta, né, como você citou, que é a detentora aí do Instagram e de outras plataformas, ele é uma das empresas mais caras em valor de mercado do mundo. O Mark Zuckerberg é uma das pessoas mais ricas do mundo, mas ele não produz um parafuso. O produto dele é a minha e a tua atenção. Então, quanto mais tempo nós passamos nessas plataformas, mais eles veiculam publicidade direcionada e, com isso, eles monetizam suas empresas. Então, você perguntou, mas por que somos viciados, né? Por que a gente se vicia? Justamente porque, nesse exato momento, existe um exército de pessoas extremamente inteligentes nessas empresas no Vale do Silício, trabalhando em cima de apps e tecnologias que vão direto na veia dos nossos gatilhos mentais.
Então, é através desses gatilhos que eles geram essa compulsão, e todos esses apps e games e afins, eles são constituídos para mexer na psique humana e gerar esse comportamento repetitivo e viciante. Então, te trago uma outra reflexão. Por exemplo, quando você vê um número muito grande de curtidas em uma publicação que você faz, aquilo libera dopamina no teu cérebro. A dopamina é a mesma substância que você tem liberada quando usa uma droga, por exemplo, química. Então, os circuitos cerebrais, eles são os mesmos. E eu posso te afirmar, depois de 3 anos estudando o assunto, que esses apps, eles são construídos por algumas das pessoas mais inteligentes do mundo justamente para ir nesses gatilhos. Por exemplo, o algoritmo do Instagram, ele consegue medir com certo grau de precisão quando você está ali bastante tempo no app e está sendo dissuadido a abandonar a plataforma. Naquele momento, se ele identificar que tu está sendo dissuadido a sair da plataforma, ele te manda uma descarga de curtidas propositadamente para que você possa checar quem foi que curtiu, quem que não curtiu, entrar, e com isso tu entra novamente ali numa ciranda de continuar rolando o feed ali, enfim. E isso é proposital, porque se o app não tivesse essa intenção, eles poderiam programar, todo dia às 9 horas da manhã nós vamos colocar as curtidas que a Rúbia ou todos nós aqui tivemos no dia anterior. Mas isso é aleatório e proposital. Por quê? Porque a aleatoriedade, ela gera essa compulsão. Então, tu está sempre checando quem curtiu, quem não curtiu, o que postou, o que não postou. Então, isso é fabricado, é constituído, digo novamente, pelas pessoas aí pessoas as mais inteligentes que temos hoje nas programações, para que realmente tornem essas tecnologias viciantes, porque eles precisam sequestrar a nossa atenção e a nossa atenção é o produto deles. Nesse livro, você me dizia que você aborda as questões, são 38 capítulos, com questões diversas relacionadas ao tema, que é, inclusive, como tudo isso, esse grande vício, abala os nossos relacionamentos, né? A nossa capacidade de nos relacionarmos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, um dos capítulos do livro O Vício do Século, ele aborda essa questão dos relacionamentos, no sentido de que hoje os relacionamentos eles estão cada vez mais superficiais e banais, né, Rúbia? No sentido de que hoje eu vejo que as pessoas elas entram num site de relacionamento e escolhem o parceiro com quem eles vão sair à noite como se estivesse escolhendo uma comida num cardápio. Então, hoje eu quero um moreno alto, hoje eu quero um cara bombado de academia, hoje eu quero um cara que tem aparência de intelectual, enfim. Ou seja, as pessoas estão ali rolando essas imagens ali e clicando ali com quem vão sair ou com quem não vão sair. Eu acredito que isso deixa os relacionamentos muito fáceis e muito superficiais. Ou seja, essa questão do olho no olho, de você sentir a pessoa, porque ali na rede social eu posso ser tudo o que eu quiser, né? Mas aqui frente a frente, quando eu te olho no olho, nós temos aí condição de interpretar melhor essa mensagem que a outra pessoa está nos passando, né? A frequência é outra, né, Marileia? A frequência pessoal é outra que não se reflete nas redes sociais. Isso, né? Mesmo. Então, essa facilidade hoje que nós temos aí em relação à questão dos relacionamentos, eu vejo que ela está sendo muito mais prejudicial do que benéfica, porque é um troca-troca total, a facilidade muito grande. Hoje você não precisa mais fazer um esforço para talvez marcar um encontro ou um jantar com uma pessoa do sexo oposto, né? Ou uma pessoa com que você queira sair, enfim. Ou seja, as coisas estão muito fáceis e dessa forma também muito superficiais. E também a questão de que como isso está, vou usar a palavra que você usou, sequestrando o nosso tempo. Porque a partir do momento que a nossa vida se volta para a tela e tudo que tem dentro dela, daí falo das redes sociais, os aplicativos, jogos, enfim, a gente esquece de quem está ali, né, pessoalmente, né? E olha como a nossa vida fica abalada, né, a partir daí. Só que a gente ainda é uma geração que está vivendo isso de forma mais recente. Eu, pelo menos, da metade da minha vida até agora, né, tô com 32 anos. Agora imagina quem já está nascendo
novo ecossistema. O quanto que isso afeta, Ítalo? Então, Rúbia, quando eu escrevi O Vício do Século, eu não tinha, em princípio, escrever o meu segundo livro. Mas diante das pesquisas que eu fiz, eu pude perceber que quem realmente está aí em dificuldade, em maus lençóis, são os jovens, as crianças que estão nascendo já nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje. Então, eu vejo que nós somos afortunados porque tivemos essa oportunidade de vivenciar a nossa infância com brincadeiras lúdicas e sem essa internet, essa massiva exposição às telas. Nós temos um parâmetro do antes e do depois. Mas para uma criança que está nascendo hoje ou que nasceu aí há uma década atrás, ela não teve essa chance, ela não teve essa oportunidade. E uma das coisas que eu abordo no meu novo livro, 10 razões para manter o seu filho longe das telas, é justamente essa questão que nós precisamos nos conscientizar e nós precisamos devolver às nossas crianças a infância que está sendo roubada delas pelas telas. Porque eu digo para você, eu moro numa zona rural em Tubarão, perto da minha casa tem um hotel de águas termais, do qual eu frequento com bastante assiduidade, e eu percebo que as crianças vão para esse local paradisíaco e com piscina de água termal, com parque, com jardim, com grama, as crianças passam o dia inteiro jogadas num sofá com tablet na mão. Então eu pergunto para você, eu pergunto para a Marileia, para todos que estão aqui no estúdio, para o ouvinte, isso está ou não errado? Isso está ou não roubando e sugando a infância das nossas crianças? Então o objetivo do meu livro é justamente trazer essa conscientização para os pais. Inclusive eu faço um convite aí ao ouvinte que estiver nesse momento nos ouvindo ou que posteriormente possa nos ouvir, que vá até o Giasse, que o livro está exposto junto com o da Marileia nas lojas do Giasse ou na Livraria Fátima aí no centro de Criciúma. E para um pai, uma mãe, um cuidador que tem uma criança de 0 a 15 anos, eu posso afirmar para você que não tem como um pai, uma mãe ler o que está aí nessas páginas e não mudar o seu comportamento em relação à educação do filho com as tecnologias. Porque eu deixo de maneira muito clara, e não são só as minhas ideias e as minhas observações empíricas, digamos assim. O meu trabalho está pautado em inúmeros estudos científicos, né, de outros autores, inclusive inclusive do Brasil e de outros países, onde os pais poderão ver que realmente um tablet, um celular, um videogame tem o potencial de ser o pior presente que o pai dá para uma criança. Eu acredito. Ainda que seja útil, eu não tenho filhos, né? Para mim é um pouco mais fácil estar aqui no meu pedestal de quem não tem uma criança, um adolescente em casa, dizer, tá certíssimo, Ítalo. Mas no bloco seguinte, eu quero entrar na questão das trends, né? Que eu vi no seu livro Vício do Século, menciona o baleia azul. Foi um tipo de corrente aí de trend, mas daqui a pouco a gente se aprofunda. Eu só queria trazer para você, ouvinte, dois títulos aqui, 2 capítulos do livro 10 razões para manter seu filho longe das telas, que o Ítalo é muito cirúrgico e muito enfático. Olha o que ele diz. Razão 3. Você não quer ter um filho viciado em nada que atrapalhe a vida dele e o futuro dele. Então, a gente se preocupa tanto, né? A gente, enfim, a família, os pais se preocupam não ter um filho dependente químico, não ter um filho dependente em jogos de azar, de apostas. Porém, vai ter um filho viciado. Gente, tudo isso eu tô colocando como uma pessoa que já assumiu aqui publicamente que é viciada no aparelhinho, tá? Que tenta todos os dias lutar contra só mais um ponto. E você tem outra que você não quer que o seu filho se torne um fantoche de interesses alheios. Isso só para trazer o quanto o Ítalo é firme. Diga. Não, eu vejo que essa questão do vício, eu tenho certeza que muitos pais que estão nos ouvindo agora, eles sabem que os filhos passam tempo demais. Eu tenho certeza que tem pais agora nos ouvindo que tem a sensação que o filho ele negligencia outras atividades benéficas e importantes por conta do tempo excessivo no videogame. E tem casos, Rúbia, que eu posso te dizer que jovens que arruinaram as suas vidas pelo vício em videogames, por exemplo. Então, ele pode ser tão nocivo quanto um vício em uma droga química.
porque libera, como eu falei anteriormente, os mesmos circuitos de dopamina no cérebro, né? Nós temos contribuições aqui de ouvintes. A Beta Peru que mandou o seguinte: boa tarde, parabéns pelo programa, assunto maravilhoso. Obrigada, Beta. A Juliana comentou o seguinte: oi, eu sou a Juliana, eu tenho uma menina de 9 anos e outra de 7. Vou dar um tablet para cada uma. Qual o tempo ideal para que elas fiquem conectadas aos jogos? Elas gostam de jogar. Como que é o nome da ouvinte? Juliana. Juliana, então, de maneira muito sincera, falando de coração, de um pai para uma mãe, o tempo seria 0, eu diria, tá certo? Porque o potencial de dano que esse tablet tem de causar aí nas tuas filhas é muito maior do que o benefício. Te trago dados importantes aí do meu trabalho. Primeiro que o índice de meninas com depressão, a exposição a redes sociais tem aumentado muito. O número de... Meninas. Meninos e meninas, Tá. mas as meninas elas são mais vulneráveis à questão da rede social. Mas vou trazer um dado assim que temos aí compilado de 2014 a 2020. O número de jovens na faixa etária de 11 a 20 anos que se suicidaram no Brasil dobrou, Rúbia. Não obstante, esse período é o que nós tivemos aí, a explosão das redes sociais, dos smartphones e da internet de alta velocidade. E dos filtros. Então, isso tem afetado a saúde emocional dos mais jovens, de todos, né? Não só dos mais jovens, mas principalmente dos mais jovens. E com relação a essa questão aí da Juliana, né? Uhum. Juliana, eu trago aí uma informação para ela, que inclusive está no meu livro, no meu trabalho, que é uma reflexão que eu passo para ela. Os filhos do Bill Gates só tiveram smartphones depois dos 14 anos, e com várias ressalvas. A Marileia sabe bem disso. E quando o Steve Jobs lançou o iPad, um repórter do New York Times fez uma pergunta para ele: os teus filhos devem amar o iPad, porque realmente era uma novidade bacana, né? Você conseguia ter a tela ali, folhear, passar daqui para lá e tal. E ele falou: não, em casa nós não permitimos que os nossos filhos acessem a tecnologia. Então, a reflexão que fica aí para a Juliana e para os demais ouvintes é a seguinte: se os gurus da tecnologia mantêm os seus filhos longe, por que nós deveríamos aproximar os nossos filhos da tecnologia? Vamos lá, vou fazer um pouquinho o advogado do diabo aqui, que é o meu papel, né? Mas vamos lá. As meninas da Juliana e de outros ouvintes que estão nos escutando agora, nesse momento, estão numa idade escolar, o coleguinha tem. É o mundo para o qual eles vieram, uma era moderna que tem tablet e celular. Se ela quiser dar, então, qual é um tempo, assim, dentro do limite de um saudável? Para, assim, pro jogo ou para assistir o vídeo que ela quer assistir? Considerando que ela vai dar e ela vai monitorar esse tempo de uso. Ô Rúbia, então, vamos entrar em outro estudo, aí, outra recomendação agora da Sociedade de Pediatria Brasileira. A Sociedade de Pediatria Brasileira recomenda que do 0 aos 2 anos essa exposição seja 0, ou seja, não haja nenhum contato com telas. Não obstante, a gente está vendo aí crianças que não sabem falar, já passando horas e horas todos os dias aí na frente de smartphones e tablets. 0 a 2, 0. Exato. Né? Vai brincar na areia. No caso dela, eu diria aí, pelos meus estudos, que 2 horas, mas... Assim, eu não recomendaria, eu recomendaria outras atividades, até porque esses jogos eles são construídos também para viciar. Cedo ou tarde, a Juliana vai ter problema de tirar as filhas dela da tela, porque elas vão querer permanecer mais tempo jogando. Mas sabe que eu acho que 2 horas para uma criança de 7, 9... Uma criança que está em idade escolar, 2 horas é bastante. É bastante Sabe tempo. por quê? Porque essa criança vai ter que dormir 8 a 9 horas. Certo. De manhã ela vai para a escola, vai passar o dia todo na escola, ela vai ter que almoçar, ela vai ter que tomar café da tarde, ela tem a tarefa da escola para fazer. Ela tem que dormir de novo, né? Ela tem que passar um tempo com os pais, ela tem que... 2 horas até é muito tempo num dia para uma criança. Sim, é muito tempo, mas se você for fazer um apanhado dos dados e o tempo que as crianças, os jovens nessa faixa etária passam, é muito maior. Eles passam 6, 7 horas por dia. Isso é muito maior. Então, esse é um tempo aí que, diríamos, sob monitoramento, de maneira espaçada, depois de fazer as atividades.
vamos falar 1h30 aí. A minha recomendação é que fosse 0. Que ao invés dela passar 2 horas aí com esse tablet jogando, essa menina pudesse estar lendo um livro, né? Um livro aí indicado para a faixa etária dela, que o ganho cognitivo e o ganho intelectual seria muito maior. Mas como houve essa pergunta aí da questão do tempo, e se você for olhar hoje a média que as crianças passam, aí, os jovens dessa faixa etária passam, infelizmente, Rúbia, é muito maior que esse tempo. Depois do intervalo a gente volta, vamos continuar esse assunto. A gente vai falar das trends, né? Como ficar de alerta aí, essas trends que os adolescentes fazem, de desafios que são muito perigosos, podem levar até a morte, acabar aí com algum tipo de dano físico. E vamos falar um pouquinho mais desse ganho cognitivo, que acho que é a questão central dessa conversa. Cá estamos de volta com Tudo a Ver, 3h35. Hora da gente retomar a nossa conversa sobre o vício em telas e a periculosidade disso para as crianças, né, e adolescentes. Aí temos aqui o Hernani dizendo: Rúbia, show de entrevista. O meu filho passa 6 horas na escola e em casa ele tem um Xbox, PlayStation, TV e 2 tablets. Mas em casa ele vê filmes infantis, desenha, pinta, brinca de avião de papel. Mas na escola eles usam tablets e PC. Ele mora em Londres, né? Ele tem 8 anos. Brincar na rua nem pensar, com menos de 5 graus. Às vezes é complicado, mas deixa eu ver uma pergunta aqui do... não, a nossa ouvinte mandou o seguinte: boa tarde, entrevista super bacana. E o que dizer dos barbados viciados em Candy Crush? Daí a gente tem que se conscientizar sozinho, né? A gente pela gente. Boa tarde, tenho um filho de 1 ano e até hoje não ofereço e não deixo ele ver nenhuma forma de telas. Quero tentar o máximo tardar isso para ele. Ele brinca muito com os brinquedos, interage bastante e é bem evoluído. Segundo o pediatra, acreditamos que essa evolução é por conta da tela. Da tela que ela não expõe o filho. Que ela não expõe, é isso que ela quer dizer. Sim. E falaste 2 palavrinhas mágicas no bloco anterior, que é o ganho cognitivo. E a informação que você me trouxe da evolução de QI, ou melhor dizendo, a não evolução dessa nova geração, me deixou preocupadíssima. Eu vou te pedir para falar sobre isso, sobre como que acontece esse ganho cognitivo na infância, que a gente diz, a criança é uma esponja. Perfeito. Ela aprende tudo. Se introduzir os assuntos, a educação da maneira certa, né? E sobre essa geração que não deu esse salto evolutivo aí. Então, Rúbia, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, existe um estudo chamado, aí quem quiser até pode pesquisar na internet, chamado Efeito Flynn, que ele relata a experiência de um psicólogo norte-americano na década de 80 chamado James Flynn, onde ele comprovou, estudando testes de QI de várias gerações norte-americanas, que a cada geração, mais ou menos a cada 25 anos, havia um pequeno incremento de QI na geração atual. E isso vai ao encontro da evolução humana, né? Afinal de contas, há 4.000 anos atrás, nós aprendemos lá na época da Mesopotâmia, lá com os sumérios, a escrita. Então, a escrita é uma habilidade de 4.000 anos, mas se pegarmos aí no espectro da história humana, é um lapso de tempo pequeno. Então, o cérebro ele vem evoluindo, que é natural de toda espécie passar por essa evolução. Pela primeira vez na história, nós temos agora a geração atual, isso não sou eu que estou dizendo, são dados aí, o ouvinte pode pesquisar. A geração atual, ela está com QI inferior à geração passada. Então, o que isso significa? Falando um português bem claro, que nós estamos emburrecendo como espécie. E eu peço aí para que o ouvinte possa fazer a reflexão se isso é ou não verdade, porque nós não estamos mais escrevendo, né? Não recebemos mais uma mensagem aí de texto com uma escrita correta. As pessoas hoje não conseguem mais ler um livro de 300, 400 páginas que exige uma atenção e uma concentração focada. Outro dia eu estava até te contando, né? Eu fui num comércio, comprei um produto, 2 produtos de R$ 35 cada produto, dei uma nota de 100 para o jovem
ele pegou a calculadora para fazer o troco, ou seja, uma conta que deveria ser feita de cabeça muito rapidamente. Uma conta bem básica. Bem básica, e ele pegou a calculadora para fazer. Então, eu te diria que, infelizmente, nós estamos aí como espécie emburrecendo. E outro dado importante aí dentro desse assunto é que se você pegar hoje, por exemplo, as crianças elas estão demorando mais para aprender a falar. Que é uma queixa que a gente tem visto cada vez mais, assim, porque o meu irmãozinho não está demorando a falar, tem que levar na fono. Então, assim, então outra questão aí interessante, existe hoje um número muito grande de pais, Rúbia, que eles acreditam que os filhos têm autismo. E quando é feito um diagnóstico daquela criança e do tempo que ela passa na frente da tela, a criança não tem autismo, o que ela tem é uma intoxicação por tela. Ou seja, a tela tem essa capacidade de sequestrar a atenção, e a gente sabe disso, que a criança passa a não perceber mais nada do que acontece ao redor dela, dos sons, enfim, do que está se passando. E isso acaba causando um dano no aprendizado, porque as crianças aprendem muito por observação. Então nós temos aí, por exemplo, eu participei semana passada do 3º encontro de proteção eletromagnética na mesa de dependência tecnológica, com o Igor, que é um estudioso, professor de Caxias do Sul, e o Dr. Cristiano Nabuco, que é o maior especialista em dependência tecnológica hoje no Brasil, e a gente estava debatendo sobre isso. Esse aprendizado que as crianças têm por observação, até mesmo do movimento labial dos pais, dos cuidadores, tudo isso vai fazendo as conexões e vai gerando esse aprendizado. Sim, porque como é que a gente sabe que copo é copo, né? Como é que a gente vai aprendendo? Isso, é por uma observação, né? É uma coisa intuitiva, por né? ouvir, por ver, pelos gestos. E até eu trago uma reflexão aí no meu livro, que é a seguinte: veja que a nossa linguagem verbal ela é apenas parte da nossa comunicação. Muito da nossa comunicação ela é não verbal. Então, você consegue identificar muitas vezes o estado de uma pessoa pela expressão dela, pela postura, até mesmo você consegue identificar às vezes se uma pessoa está te falando a verdade ou não pela maneira com que ela se porta. E hoje as crianças elas não têm mais, elas estão se desenvolvendo sem essa capacidade de interpretação de expressões faciais. Então até eu faço uma reflexão cômica aí no meu livro, que talvez no futuro as pessoas vão saber interpretar mais um emoji no celular do que uma expressão facial, porque não tem mais esse contato olho no olho, é só tela, 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 e numa quantidade descomunal para uma criança que deveria estar aprendendo por observação. E outra coisa também muito importante a gente colocar aqui é que está havendo um excesso de informação e as crianças não têm mais tempo para se entediarem. E o tédio faz parte da vida. A nossa criatividade aflora muito a partir do tédio. Então eu posso te dizer isso pelo meu filho. Esse modelo da capa é meu filho. Ah, é o seu filho. Ele tem quantos anos hoje? Aí ele tinha 1,5 e agora ele tem 2,5. Então, por ter todo esse conhecimento, eu procuro manter ele longe das telas e também passar para a avós, para minha esposa, para as pessoas que estão próximos ali, os tios, essa questão. E eu vejo o desenvolvimento dele frente às outras crianças da mesma faixa etária é gritante. O vocabulário, o aprendizado, a coordenação motora, tudo é superior. Por quê? Porque a partir do momento que existe o tédio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um carrinho para brincar, ele vai pular, ele vai aflorar a imaginação dele. E esse tédio e essa criatividade aflorada a partir do tédio, ela é essencial para o desenvolvimento. E nós não estamos mais dando oportunidade para as nossas crianças se entediarem. Elas estão todo o tempo sendo estimuladas. Ou seja, a criança embarca no carro do pai ou da mãe, na frente ali tem no console ali do carro, ali no encosto de cabeça, tem uma tela. Poxa, aquela criança, do momento que ela embarca até o destino que ela chega, ela fica com a sua atenção totalmente sequestrada naquela tela e ela não observa que está caindo a chuva na rua, que os carros estão passando, que as pessoas estão se movimentando, que as expressões, os gestos, que tudo aquilo vai fazer parte do pacote de aprendizado. Então, nós estamos realmente causando aí uma limitação no aprendizado das crianças pelo excesso de tela. Muito interessante. No caso, teu filho, então, só usaste para
Isso. Para tirar a foto da Para tirar capa a foto, para ilustrar aí a capa de maneira bem objetiva. Eu queria contribuir com a tua fala da criança, né, que acaba não dando muita atenção pro entorno. E não é só a criança, né? A gente mesmo. Se a gente tá no celular respondendo uma mensagem, a gente não escuta mais o que tá ao nosso entorno, a gente não escuta quem fala com a gente. Aí a nossa ouvinte, a Maria Claudete Pacheco, falou o seguinte, entrevista maravilhosa, eu sou ignorada pelos netos, porque eu não gosto de ver eles com o celular. Eu não entendi se eles ainda são pequenos, eles ainda são pequenos. Muita gente aqui parabenizando pela entrevista, Ítalo, Marileia, então, bastante interessante. Isso que você falou da questão do autismo é muito interessante. Eu não vou citar, mas aconteceu um caso na minha vida de uma pessoa muito próxima, 10, 11 anos, no almoço. Por gentileza, passa o repolho. Se eu te faço isso, por gentileza, passa a salada. Ele ficou olhando assim. Ele não conseguiu, uma criança perfeitamente saudável, 10, 12 anos ali, não me lembro a idade que ele tinha. Ele não conseguiu entender o que era o ato de ele me alcançar a salada. Então, olha que ponto que nós chegamos. De uma criança não entender por favor, me alcança tal coisa. Então, assim, gente, a gente tem que realmente se preocupar. Estou gostando de ver preocupação dos nossos ouvintes aqui. Tem uma ouvinte que entrou um pouco, o Fábio, entrou um pouco na questão do metaverso. Boa tarde, tem o personagem numa novela que não tem mais vida social e participa de baladas virtuais através de um avatar. Isso é verdade? Qualquer hora a gente entra mais nesse assunto do metaverso, porque ainda é um campo muito inexplorado. Eu não estou muito interessada também, mas vou ter que descobrir. Mas é verdade? Já tem gente fazendo isso? Galera, os dependentes das tecnologias aí? A questão do metaverso, Rubio, eu posso te dizer que eu estudei pouco, até porque é muito recente, Sim. né? Mas, de maneira muito sincera, eu posso dizer aqui que eu considero isso mais uma imbecilidade do ser humano. Porque outro dia eu vi uma notícia que supostamente um bilionário havia comprado uma casa no metaverso. Aí eu fico me perguntando, né? Quando nós temos tantas pessoas aí nas ruas passando fome, passando necessidade, existe uma pessoa que vai lá e paga milhões de dólares por um holograma de uma casa, isso para mim é uma imbecilidade total. E com essa provocação a gente vai para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. 3h52 de volta com Tudo a Ver. Só energia boa, que a gente estava falando de energia, né? Aí a Marileia já passou uma dica aí para a gente dissipar as energias ruins, tirar aquele astral pesado. É o que? Um pote com sal? Um pote com sal em cada canto da casa. Ah, é? Cada espaço. Então, ó, dica baratinha. E por isso que o banho de mar é tão bom, Marileia? Muito saudável. Show de bola. Fazendo uma parte aqui, já que tudo é frequência, né? O nosso estado de espírito, os aparelhos que a gente usa, né? A gente tem que cuidar, né? Em todas essas frentes. A gente está falando do tempo moderado, que o Ítalo está trazendo muito bem. Deu essa... Eu diria que o que o Ítalo, está fazendo por nós hoje é um presente de Natal para os pais e filhos de ser bem firme na opinião dele de, olha, segura aí para dar um aparelho, para dar um celular, para expor as telas. Aí até teve um ouvinte aqui, Ítalo, que perguntou a tua opinião sobre as escolas que estimulam o uso desses aparelhos, que fazem atividades nos aparelhos. E aí, o que a gente faz quando isso está dentro do ambiente da escola, onde a criança passa o dia todo lá? Ô, Rubem, então, esse é um caminho sem volta, né? Mas eu trago outra reflexão que também está relatada no meu trabalho, que é sobre as escolas onde os filhos dos gurus da tecnologia no Vale do Silício estudam. Lá, pasmem aí os ouvintes, as salas de aula são movidas a quadro negro e a giz. Não há tablets, não há computadores. Por quê? Porque eles sabem bem que para gerar um aprendizado mais eficaz, essas atividades lúdicas, o quadro negro movido a giz, desenho em papel, lápis, caneta, lápis de cor, ele é muito mais benéfico do que as telas. Então, os filhos
dos gurus da tecnologia estudam em escolas movidas a quadro negro e a giz, da mesma forma que nós, na nossa geração, estudamos. Essa é a reflexão que eu trago, mas eu tenho consciência de que esse é um caminho sem volta e, infelizmente, a tecnologia está aí e não vai retroceder, na minha opinião. Cabe a nós buscarmos esse conhecimento para termos aí as atitudes mais benéficas possíveis nesse meio tecnológico. E o conhecimento está aqui, ó, possível de ser acessado na palma da sua mão, não, e não estou falando de uma tela, de um tablet, estou falando de 2 livros físicos aqui, ó, lindos, livros densos, Ítalo, densos. Nem tanto, mas Densos. com conteúdo bastante valioso. E como estou aqui com 2 autores que não são autores de um livro só, né? Eu sei que em breve vou estar falando com eles para falar de futuros lançamentos, porque um tema vai levando ao outro, como foi o que aconteceu no caso do Ítalo Fogaça. Então, eu tenho aqui o livro 10 razões para manter o seu filho longe das telas e O Vício do Século. Onde que o pessoal encontra? Eles encontram no Giasse, nas lojas da rede Giasse, e também aqui em Criciúma, na livraria Fátima. Ou seja, facinho de achar, né? Nas lojas da rede Giasse, que toda cidade tem um Giasse, né? Muito fácil de achar. E o seu, Marileia, Frequências Naturais e Artificiais, que eu já fiquei interessadíssima, porque eu falava aqui para a Marileia no intervalo, eu sou aquela que acredita que a pessoa mata o passarinho no olho. Vocês sabem do que eu estou falando, né? A pessoa que diz, quer vender o canário, não vende o canário morre. Então, tem a energia do bem, da oração, da amizade, tem a energia ruim, e isso também está descrito nesse livro, né, Marileia? Então, onde que encontra? Também lá nas lojas do supermercado Giasse. Muito bem. E as redes... Vocês têm redes sociais? A Marileia não, pelo visto. Só tenho, mas não acesso. Muito bem. Ítalo? Eu tenho, a minha rede social tá bombando, com 200 seguidores no Instagram. Maravilhoso! Fazem aí 2 meses, fui convencido a entrar nessa fábrica de louco aí, que é o Instagram, essa exposição excessiva, essas coisas, mas para levar o meu trabalho a um número maior de pessoas possível. Então, eu estou procurando usar essas redes aí realmente para levar essa mensagem aí positiva. @Ítalo Fogaça. @Ítalo Fogaça. Fogaca, né? Sem o cedilha. Tem que conhecer o trabalho Canal dos dois. no YouTube também. É maravilhoso. Olha, então, ele tá em quase todas, viu? É só procurar. Ítalo Fogaça, ou Ítalo Fogaca, né? Sem o C cedilha. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Adorei o tema. Obrigada, Marileia. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe aqui. E um abração para todos os ouvintes que realmente prestem atenção nas frequências, sejam elas benéficas ou não benéficas. Então, todas podem interferir, né, no sistema biológico de cada um. Às 4h01, eu vou me despedindo, vou embora. Tchau, um beijo.